Lição de número 10. Tema da lição: a expansão da igreja. A expansão da igreja. Texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículos 4 e 5. Abre aspas. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Vamos ao comentário e introdução da lição. Nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa da sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes, Deus usa as circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. A lição central aqui na introdução se dá da seguinte forma: as perseguições fazem parte da vida do cristão. Jesus, certa feita, declarou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Isto é, coragem, que é uma palavra formada de 2 termos em latim. Coração, ragem, agir com coração. Com coração de quem? De Deus. Porque a Bíblia, como nós costumamos declarar, fechada é o livro, aberta é o coração de Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, isto é, coragem, porque eu venci o mundo. Então nós vemos que as lutas vêm, as dificuldades, as adversidades. O povo de Deus tem sido alvo do diabo, que veio para roubar, matar e destruir, e não quer ir sozinho para o inferno, quer levar o máximo possível de pessoas. E ele não está preocupado com as pessoas que não creem em Deus. O diabo está preocupado especialmente com aqueles que estão na presença de Deus, com aqueles que estão invocando a Deus em verdade, que estão levando Deus a sério. É com esses que o diabo está preocupado. Por isso que ele impõe aflição, perseguição, ameaças e até morte, como aconteceu agora na América, aquele jovem de 31 anos, um pai de família, um cristão conservador evangélico, foi morto covardemente, vítima de um atentado por parte de um fanático esquerdista, comunista. Mas isso sempre aconteceu desde o princípio, já era assim. Jesus, certa feita, chegou a declarar que os seus discípulos seriam perseguidos e muitos seriam mortos. É o que está escrito aqui, ó. E eles fariam isso porque não conheciam nem o Pai, nem o Filho Jesus Cristo. João 16, versículo 1 a seguir: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis.
Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem o Filho. Esses que estão perseguindo a igreja desde o princípio, estão torturando, prendendo e até matando, fazem isso porque não conhecem o Pai nem o Filho. Deus é amor, Ele mandou amar, perdoar, 70 vezes 7. Foi isso que Jesus nos ensinou. E não matar. Mas as pessoas, por não conhecer a Deus, eles matam. Porque quando não se conhece a Deus, conhecimento relacional, conhece ao diabo. Está em estreita relação com o diabo. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas Jesus declarou que Ele veio para que tenham vida. E a tenham em abundância. Muito bem. Então, não falta aflição, não falta tribulação. O salmista já dizia no Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esse moço que foi morto, o Charlie, pai de família, 31 anos de idade, mais novo do que meu filho Jonatas, que nasceu em 92, esse rapaz que morreu nasceu em 93. Deus está se utilizando de toda essa tragédia para salvar milhares e milhares em todo o mundo, começando pela América, porque é assim que Deus trabalha. A Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. Aqui está me perturbando aqui, ó. Aqui, ó, o lobinho. Vai para lá, rapaz. Deixa eu gravar essa lição aqui, ó. Deita aí. Toda vez que eu vou gravar, ele se aproxima aqui para querer participar também. Muito bem. A Bíblia fala aqui, ó. Vamos à Bíblia. Salmo de número 76, versículo 10. Olha o que é que Deus faz com isso aí que está acontecendo. O mundo todo está revoltado, especialmente o mundo cristão. E tem pessoas que estão revoltadas também, até mesmo da esquerda. Aqueles menos radicais da esquerda estão se revoltando. E estão se voltando para o cristianismo, para o conservadorismo, porque viram na atitude daquele atentado um absurdo. O jovem estava palestrando, estava debatendo no bom sentido da palavra, né, trazendo ensinamento, né, explicações para os jovens universitários, mas infelizmente uma boa parte está totalmente corrompida, voltada para esse esquerdismo aí, marxista, lenista e gramscista. O sangue de Jesus tem poder. 76:10. Olha só o que é que Deus faz. 76:10. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Deus ele se utiliza de toda essa tragédia aí para cumprir com o seu propósito. O seu propósito é Jesus Cristo. O seu propósito maior e último é Jesus Cristo. Salvação do mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenho certeza que o diabo deu um tiro na culatra. Ele se prejudicou. O diabo foi o maior prejudicado em tudo isso. O reino das trevas. Vamos aqui, o primeiro tópico. Cachorro perturbando aqui, ó, brincando e atrapalhando aqui. Mas eu vou continuar. Primeiro tópico diz assim: a igreja diante da perseguição. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Atos 8:1. Os discípulos de Jesus, os cristãos, eles foram dispersos por conta da perseguição. Mas por onde passavam, pregavam o evangelho, anunciavam Jesus, falavam do amor de Deus. Então, quer dizer, diante de toda essa tragédia aí que aconteceu, e toda hora acontece aí perseguição por parte daqueles que odeiam Deus, odeiam a palavra de Deus, toda hora acontece perseguição, muitas vezes até seguida de morte, além das prisões.
Aqueles que vão sobrevivendo, os cristãos, diante da perseguição, vão pregando, vão ensinando, vão anunciando o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto judeu como grego. Ou seja, é salvação para todo o que crê. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. O fato de eles não terem se dispersado, como fizeram os demais cristãos, não significa que eles também não foram perseguidos. A perseguição é em especial mais sobre aqueles que são líderes. A Bíblia fala que quando o pastor é ferido, as ovelhas tendem a se dispersar. O diabo conhece a palavra melhor do que todo mundo, melhor do que qualquer um de nós. Aí o que é que ele faz? Ele mira nos líderes, nos principais evangelistas, pastores e apóstolos, principais pregadores do evangelho, como esse jovem que foi vítima desse atentado, o Charlie Kirk. Mas enfim, Deus converte tudo isso em vitória, como converteu ali no princípio da igreja primitiva. O povo ia sendo disperso, perseguido, alguns presos, outros mortos, mas a história diz que o sangue era como se fosse semente. Quanto mais se matava cristão, mais a igreja crescia. Muito bem. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingia, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida, dispersada, essa igreja não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Ou seja, independente das perseguições, das lutas, das ameaças do diabo, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, ela não se intimida, ela continua avante, ela continua marchando, ela continua sendo vitoriosa, vai pregando, vai ensinando, vai intercedendo, vai fazendo a diferença, testemunhando, e o nome de Jesus continua sendo glorificado. Foi isso que aconteceu com a igreja naqueles dias, depois da morte do primeiro mártir, Estevão. Muito bem. A igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Muita gente chorando, gente, a morte desse jovem. Até pessoas que não conheciam ele. As redes sociais aí estão cheias de vídeos, pessoas que não conheciam ele, chorando, lamentando, pessoas fazendo passeatas lá na América, né? Em luto, em pranto, por conta dessa injustiça praticada por um psicopata, por um cara extremista, né? Mas que Deus tenha misericórdia da alma do psicopata que assassinou o Charlie. Que Deus tenha misericórdia e que ele venha se arrepender enquanto ainda está em vida. Porque Jesus morreu, foi por todos. E todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áudio da Bíblia, João 3,16. A palavra traduzida aqui do grego, koptetos, aqui, que significa pranto, choro, lamentação, luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. As pessoas que são piedosas estão lamentando. Nós não podemos nos alegrar com a morte, seja lá de quem for. Seja a pessoa, tenha ela o caráter
que tiver, nós não podemos nos alegrar, porque morte é morte. A gente tem que lamentar, e principalmente quando é uma morte provocada através de um ato terrorista, através de uma violência dessa natureza, proposital, arbitrariamente empreendida. Nós não podemos nos alegrar, seja a pessoa lá quem for. E se tratando de uma pessoa piedosa, uma pessoa de Deus, um jovem de bem, um jovem casado,